Olá, como vai? Eu espero que você esteja bem e se cuidando bastante. Fico muito feliz por você estar aqui me prestigiando e prestigiando também a minha convidada de hoje. Essa é a última masterclass, a sexta e última masterclass da imersão do mundo econômico. Nesse dia, né, hoje nós vamos falar com a professora doutora Sônia Bessa. Ela é professora da Universidade de Goiás, mas tem um belo currículo também, né? Como todas as nossas convidadas. A professora Sônia Bessa, ela é doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp e também ela fez pós-doutorado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em matemática. Chique, não? A professora faz parte, né, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Goiás, estadual de Goiás, como eu havia dito. E ela também é líder, ela é líder interdisciplinar em metodologias ativas, também da Universidade Estadual de Goiás. A professora Sônia realiza pesquisas em educação matemática, educação econômica e financeira e formação de professores. Ela já está aqui, é uma pessoa mega querida. A gente sempre está viajando junto, seja para congresso, seja viajando mesmo de vez em quando, mas geralmente é em congresso. E nós fazemos uma parceria que é difícil encontrar em muitas pessoas, né, Sônia? Verdade. Seja bem-vinda, Sônia. É um prazer que você esteja aqui falando comigo, porque eu sei que você não gosta muito, não é verdade? Olha, Maria, só você para me fazer isso, viu? Porque eu realmente não gosto, prefiro não participar, mas não tem como não atender um pedido da Maria, uma solicitação, uma amiga de tantos anos, de tanto trabalho juntos, temos uma parceria de trabalho bastante profícua, então não tem como dizer não, né? Que bom, que bom. Mas também a gente está aqui por uma boa causa, não é verdade, Sônia? E é o lançamento do nosso livro, Educação Econômica e para o Consumo, onde eu e a Sônia somos as coordenadoras do livro e a gente contou com todas as autoras aqui falando do seu trabalho, falando da sua pesquisa, e a Sônia hoje vai falar da dela, né? Gente, vocês não sabem, mas nós, por causa dessa pesquisa, nós fomos pro Globo Repórter. Vocês acreditam? A gente foi, Como para a TV. participou da matéria do Globo Repórter, nível nacional de divulgação, tamanha inovação que essas pesquisas traziam na época e agora mais ainda, né, Sônia? É porque nós já ampliamos tanta coisa depois dessa pesquisa de doutorado, né, Maria? Depois nós fizemos várias pesquisas envolvendo os conceitos semelhantes, já trabalhamos com uma população enorme. Nossa, muitos trabalhos nós fizemos posterior a esse, ou a partir desses trabalhos pioneiros aí lá da Unicamp, né? Consumidor são maneiras de se falar a respeito de uma mesma temática. É que didaticamente a gente acaba, né? As pessoas acabam dividindo. Mas o ser humano é um só. É. E é uma contribuição, né, Maria? Eu acho o seguinte, quando a gente trabalha lá, nós que trabalhamos diretamente com pesquisa, você passa às vezes 2, 3, 4 anos trabalhando em cima de uma pesquisa, aqueles resultados são muito interessantes para a sociedade. As pessoas precisam saber desse trabalho que ele acontece, os resultados que deram, porque a ciência é algo assim, né? Embora tenha muitos hoje que acham que a ciência está desacreditada, isso não é verdade.
todos os sucessos que a gente tem hoje, verifica na área da medicina, na área da tecnologia, é graças ao quê? A pesquisas que são realizadas por pessoas que às vezes dão o sangue. Porque, olha, sim, nós estudamos numa universidade pública, né? Às vezes até com bolsa. Contudo, a dificuldade é muito grande, porque temos famílias, temos filhos, temos trabalho. E aí, se for fazer tudo isso, é amor, é muito amor. Sabe? E às vezes a gente dá o sangue por isso. Então, isso tem que ser partilhado com as pessoas, né? E tem mais uma coisa, né, Sônia? Além da gente dar o sangue, muitas vezes as pesquisas que a gente realiza, elas não são patrocinadas. Não, são não. A gente não tem subsídios de Não. absolutamente ninguém, de nenhuma entidade, nem às vezes a própria universidade pode fazer esse patrocínio Uhum. para a gente. Então a gente conta com os alunos, graças a Deus, a gente conta com a boa vontade dos participantes, porque a gente explica, né? Olha, estou fazendo aqui uma pesquisa por causa disso, 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 para poder trazer à luz, né, o comportamento das pessoas, ter uma análise, fazer uma observação, descrever um comportamento, que é por meio disso que a ciência evolui, especialmente a Uhum. ciência na área de humanas, né? Então a Uhum. gente gosta, né, Sônia, É desses verdade. desafios É a vida da e gente, na verdade, né? é a vida da gente mesmo. Então nós temos aqui uma parceria de acho que uns 20 anos ou mais. Ô, Márcia, já tem mais de 20 anos, lá Mas desde o mestrado. nossa senhora, é mais de 20 anos mesmo, Sônia. Agora que eu tô fazendo as contas, eu falei, caramba! É uma parceria. Olha quantas pesquisas nós já fizemos esse tempo todo, né, Maria? Muita coisa. Muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. E faz artigo, e vai para a revista, e volta e corrige, mas a gente está aqui firme e forte. Firme e E forte. esse é um dos objetivos desse canal, né, Sônia? Uhum. Conversar com pessoas que fazem pesquisas e essas pessoas explicarem a sua pesquisa, como você, para que exatamente a gente também, digamos que, alfabetize cientificamente a população, para que ela saiba que, olha, é para isso que serve a pesquisa, serve para melhorar a nossa vida. Não é É, só medicina, engenharia, né? Que necessitam desse olhar, a nossa vida prática, principalmente a gente que tem criança, que tem filho, que tem adolescente, que está dentro da escola. A gente precisa desse conhecimento para transformar a maneira que a gente lida com o ser humano, né? Porque a gente não lida com números, a gente lida com não, pessoas. Né? verdade, né? E, Sônia, bom, Hum. nessa trajetória toda, eu e você e as nossas outras colegas e amigas de tanto tempo, nós contamos com a colaboração de uma pessoa muito especial, que é a professora Orlizo Cato Mantovani de Assis, né? É A gente verdade. pode deixar de citar o nome dela, porque se a gente está aqui é porque ela acreditou na gente. Uma mulher extraordinária, visionária, uma pesquisadora por excelência. Nossa, como eu agradeço a Deus a oportunidade que essa mulher me deu. Às vezes eu fico pensando, eu não era nada, nem ninguém, uma professorinha lá da periferia de São Paulo, e essa mulher extraordinária me aceitou como ouvinte, me orientou depois, fiquei bastante tempo com ela. Depois ela nos deu a oportunidade de encontrar com a Marianela Denegre, que é outra mulher extraordinária, que são duas mentoras na nossa vida, né, Maria? Duas mulheres extraordinárias, ousadas, corajosas, destemidas, cientistas. Nossa, essas aí merecem entrar no panteão dos eternos, viu? Porque são extraordinárias essas duas mulheres. E nós tivemos esse privilégio, né, de ser incentivadas por elas, de ser apoiada por elas e desenvolver o nosso trabalho tendo elas como nossas mentoras, né? Foi muito bom. Exatamente, exatamente. E Sônia, já que nós tivemos mentoras tão especiais, vamos saber um pouco mais da sua pesquisa.
nesse primeiro momento, como é que surgiu a ideia de investigar o tema? Na época, você achou que tinha relevância? Você achou que um dia você ia aparecer no Globo Repórter por causa da sua pesquisa, Sônia? Nem foi só no Globo Repórter, nós viramos notícias pelo menos por uns 2 meses, né, Maria? Nós saímos num Nossa! monte de jornal, demos entrevista para um monte de gente, sabe? Então foi algo bastante interessante. Não, eu nunca pensava nisso, sabe? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, primeiro que a professora Orly, ela falou que seria uma boa área. Lembra que nós não tínhamos ainda assim. Você era meio voltada para a área da geografia e eu da matemática, mas nós duas não tínhamos ainda esse olhar sobre a educação econômica. E aí a professora Orly achou que aquilo seria bom para nós. Então foi daí que surgiu a ideia de trabalhar educação econômica e financeira. No início, eu escolhi trabalhar com estudantes do ensino superior, porque eu era professora do ensino superior nessa época. Era, não, continuo sendo até hoje, né? Então, eu era professora nessa época, numa instituição lá em São Paulo, e então eu trabalhava com curso de pedagogia, então me surgiu essas perguntas, essas indagações. Será que esses estudantes são diferentes? O fato de serem estudantes do ensino superior faz com que eles tenham melhor compreensão dos conceitos econômicos? Aí foram surgindo essas perguntas, né? Eu fiz antes uns estudos piloto, né? Eu lembro que trabalhei com vários cursos, apliquei um instrumento chamado Teste de Alfabetização Econômica com estudantes do ensino superior de vários cursos, e aí eu descobri que os resultados entre eles eram muito semelhantes. O que não sabia o estudante de economia ou de administração, não sabia o de fisioterapia ou de pedagogia ou psicologia. Então, diante disso, surgiu a ideia de trabalhar isso, né? Então, né, Sônia, quando a gente olha para esse comportamento, a gente começa a observar que existe alguma regularidade na ação das pessoas, né? E é Exatamente. essa regularidade que nos dá condições de fazer intervenções, desde a criança até o Exatamente. universitário. Uhum. E aí foi justamente isso. Então, o que que eu fiz? No meu trabalho, eu fiz o seguinte. Primeiro, tem gente que diz que na área de humanas não dá para fazer estudo experimental, mas dá sim. Tanto é que eu fiz, né? Então, eu fiz o seguinte: primeiro que tudo, eu apliquei 3 instrumentos para os estudantes, 167 estudantes, que foi um teste de alfabetização econômica, que era para prever o tipo de conhecimento que eles tinham da área econômica, uma escala de atitudes em direção ao consumo e uma escala de endividamento. Eu queria saber isso. Então, eu apliquei isso para 4 grupos diferentes, de níveis diferentes, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, para verificar se, por um acaso, a permanência no ensino superior faria diferença nos resultados. Os resultados deram o mesmo, nesse pré-teste, que eu chamei de pré-teste, né? Então, aí surgiu a ideia de trabalhar, de fazer uma intervenção pedagógica. Aí eu propus para as minhas orientadoras fazer uma intervenção pedagógica. Até hoje eu acho que foi uma das loucuras piores que eu fiz na vida, porque eu quase morri de tanto trabalhar naquele ano. Primeiro porque era o seguinte, não existia nenhum trabalho de intervenção em educação econômica como eu estava propondo. Eu estava propondo um programa de educação econômica para futuros professores, para que esses futuros professores pudessem trabalhar com seus alunos, com as crianças. Eu queria atingir as crianças e também os professores. Então, foi um dos desafios mais difíceis da vida, foi trabalhar com esse programa de educação econômica, porque não tinha nada na época. Eu tive que criar aquilo lá. Tudo, sabe? Até a Marianela falava assim, você é muito corajosa. Realmente, eu podia, na época, ter feito um levantamento, porque não tinha estudos nenhum. Hoje já tem alguns estudos, mas na época não tinha nenhum estudo com o TAE-N, com o TAE-A, que é o teste de alfabetização econômica no Brasil. Não tinha ainda estudos. Hoje já tem, mas naquela época não tinha. Eu poderia ter feito um trabalho só de levantamento e seria inédito do mesmo jeito. Mas aí eu disse, não, eu sou uma professora
professora, pedagoga, eu amo o que eu faço, amo meus alunos, eu tenho que dar essa oportunidade para eles. E aí eu criei um programa de alfabetização econômica, a Maria até me ajudou, porque ela é economista, né? Eu não. Então, ela me ajudou a criar, e nós criamos esse programa de alfabetização econômica que foi pioneiro. Hoje, já tem outros programas de educação econômica, propriamente falando, no Chile, porque a própria Marianela já desenvolveu com seus orientandos lá no Chile um programa assim. E agora nós estamos numa segunda fase, eu, a Maria e a professora Eliane Saravalli, e mais um professor aqui da UEG, nós estamos, então, fazendo um projeto atualmente para que a gente possa levar esse mesmo programa, esse mesmo não, agora é outro, né? Porque já passaram-se algum tempo. Mas nós estamos, só que agora a gente já tem ideias de outros locais, né? Então, nós estamos preparando um trabalho para a gente desenvolver ainda em 2022, né? Se Deus quiser, e Ele há de querer. Então, nós estamos querendo desenvolver esse trabalho junto com as duas universidades, a nossa aqui, onde eu trabalho, e a Unesp, lá onde trabalha a Eliane Saravalli, junto com a Maria também, que já coletou alguns dados que podem também nos ajudar. Nesse meio tempo, nesse tempo que passou entre a pesquisa e a nossa vida agora, nós fizemos várias pesquisas para verificar hábitos e condutas de criança, consumos de criança, de adolescentes. A Maria criou um programa de educação econômica para crianças, também é totalmente inédito no Brasil hoje, né? Então está descrito nos trabalhos dela. Ela e a Valéria, ambas fizeram esse trabalho extraordinário, a Valéria que já veio aqui também. Então, esses programas de educação econômica já foi realizado. Então, já tem esse trabalho da Maria, já tem as pesquisas que nós fizemos com muitos estudantes de várias faixas etárias, de vários locais. Nós fizemos pesquisa sobre o dinheiro, nós fizemos pesquisa sobre endividamento. Então, foi assim, esse material todinho, eles vêm nos dando subsídio para agora a gente ser mais arrojado e fazer um programa que ele possa servir para a população brasileira. Quem sabe, no futuro, os nossos orientandos, eles possam desenvolver esse trabalho. Eu tenho até uma orientanda de mestrado que está trabalhando com esse tema agora também, né? Então, legal. São coisas assim que a gente vai desenvolvendo ao longo desse trabalho. Mas que não é muito fácil, não é não, mas é muito compensador no sentido assim de você ver o brilho no olhar das pessoas, dos estudantes. E na época, quando eu criei esse programa de educação econômica, eu não tinha ideia da abrangência desse trabalho. Uns 2 anos depois que o trabalho foi... que nós fizemos o trabalho, aí então surge um dia a Rede Globo me liga, né, querendo entrevistar. Não, primeiro ela perguntou assim para mim, se eu tinha contato com os alunos que participaram desse programa de educação econômica. Eu falei assim, olha, o contato que eu tenho aqui é o e-mail deles. Mas eu não estava muito interessada em... Eu detesto qualquer coisa com TV, longe de mim. Eu não estava muito interessada. Aí eles me falaram assim, quer ver? Meu marido quase me bate, que ele falou assim, eu não acredito que você está rejeitando. Eu falei, não, eu não vou, eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu não vou. E aí eles me disseram assim, você tem, por um acaso, o e-mail desses alunos? Eu dei o e-mail de uns 4 ou 5 alunos. Vocês acreditam que eles foram atrás de tudo? Eles fizeram o programa todo. Aí eles foram atrás de mim, foram atrás... E aí, nesse mesmo tempo, saiu a pesquisa da Maria, que foi com adolescentes. Aí eles pegaram e juntaram a minha pesquisa com jovens e a da Maria com adolescentes, e eles fizeram um programa completo sobre nós, sobre o nosso trabalho. E aí o que eles fizeram? Eles entrevistaram os meus alunos, que 2 anos depois o efeito do programa de educação econômica na vida deles ainda era altamente significativo. Quer dizer, eu mesma não sabia disso, eu não tinha nem ideia. Porque eu não fui fazer levantamento posterior, eu não fui, mas eu me lembro bem, aí você ainda acha isso aí na internet, né? Esse programa está gravado, está por aí. Depois eu fui ver, eu fiquei assim, impressionada com o que a minha aluna falou a respeito do programa. Então, são assim, você acha que o seu trabalho ele não faz muita diferença? Se modificar a vida de uma criança, de um jovem, já fez toda a diferença. Aí você já ganhou o dia. Não ganhou só o dia, não. Ganhou uma vida de trabalhos, né?
É isso mesmo, Sônia. E aí, quando você falou do teste de alfabetização econômica, do teste de endividamento, o que eu queria explicar para quem está assistindo? O teste de alfabetização econômica, ele tem alguns conceitos, como, por exemplo, inflação, escassez, lucro, Consumidor. deixa eu ver, produção do dinheiro, quem é responsável, né? São algumas informações básicas. Só que essas informações, esses conceitos, eles são básicos e essenciais, inclusive para crianças. E foi nessa perspectiva que eu e a Valéria desenvolvemos todo o programa e que a Sônia também desenvolveu. Só que quando a gente fala de economia, a gente tem que falar do dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que falar de desejo, necessidade e as relações que as pessoas fazem com o consumo, com o simbólico. Então, não dá para ser, na nossa opinião, não dá para fazer uma alfabetização econômica ou uma educação financeira, que é essa palavra da moda, né? Não dá para fazer uma alfabetização financeira se eu não garantir alguns conceitos mínimos: desejo, necessidade, dinheiro, de onde vem, trabalho, riqueza, pobreza, e foram todos conceitos que posteriormente, inclusive, de riqueza e de pobreza, nós chegamos a consultar, a pesquisar. E quando a gente olha para esses resultados, a gente cai das pernas. Por quê? Porque a gente vê que a pessoa que responde, os alunos da faculdade, da universidade que responderam, não se veem como atores numa mudança social. Ou seja, quem é pobre vai ficar pobre a vida inteira. Quem é rico vai ser rico a vida inteira. Mais ou menos isso que a gente conseguiu tirar da fala deles. Então, não é, Sônia? Então, quando veio essa proposta, né, da Rede Globo e tal, eu estava trabalhando com criança, estava ainda, né, engatinhando na estruturação de uma proposta pedagógica. E a Sônia já tinha avançado muito em relação aos universitários. E Sônia, é assim, quando ela fala que na época não tinha nada, gente, efetivamente na época não tinha nada. Né? A gente não tinha nem internet que nos dava acesso muito à informação. Era uma tristeza. São 10 anos, 11 anos. A Sônia é um pouquinho mais. Só que nunca esse tema esteve tão atual quanto hoje em dia. E tão necessário, né? Tão necessário, essa alfabetização financeira, a Juliana Saquete está falando, crenças limitadoras. Então, Juliana, agora a gente sabe que existe esse conceito de crenças limitadoras. Lá atrás, na época, quando a Sônia fez a coleta de dados, essa questão das crenças limitadoras não era uma pesquisa acessível, ainda estava em desenvolvimento, e a gente já percebia essa dificuldade da pessoa pensar que ela poderia ir além, né? Dos alunos, mesmo os menores, e essa crença limitadora, ela continua sendo, em muitas situações, a crença limitadora, né, um mindset, que é a palavra da moda também, é significativo para você mudar, para você poder encarar e observar a sua vida. Gente, ninguém transforma ninguém, mas a gente pode dar ferramenta para a pessoa se transformar. Verdade. Não é, Sônia? Verdade. Então a gente foi escavando, a gente foi abrindo os caminhos, as fronteiras, né? As picadas na mata. as fronteiras a esse respeito e de uma
Sim, história de sonhos. A Sônia foi uma visionária, sim. Você pode ter certeza, e ela continua sendo visionária. Vocês não fazem ideia de cada ideia que essa mulher tem. E ela fala para mim: vamos, Maria? Eu falei: ah, vamos. E a gente vai. Morre de trabalhar, mas a gente vai. Né? Mas porque a gente acredita. Ninguém está na educação só para, né? Ah, eu sou professora. Não, eu sou professora. Eu acredito que eu posso levar conhecimento a ponto de da pessoa se apropriar e ela Uhum. conseguir se transformar, melhorar enquanto ser humano, na sua relação com as pessoas, com o dinheiro, conhecer mais os seus direitos e deveres enquanto consumidor. Porque se eu me lembro bem, Sônia, até isso você trabalhou com os alunos. Você trabalhou as necessidades, aquela pirâmide de É. Maslow, né? O que era a Uhum. principal. Já começou a trabalhar desejos e necessidades quando você foi Isso. abordando essa questão da pirâmide de Maslow. E É, aí eu esse foi apro... Não, Essa pode foi falar. uma essa foi uma das áreas que a gente trabalhou, porque, na verdade, seja jovem ou adulto, ele ainda não tem muita consciência do que você pensa a respeito do dinheiro e como você se relaciona com o dinheiro. Então, muitos de nós não temos ainda noção de como nós somos diante das questões da compra, das questões psicológicas que estão subjacentes a isso. Então, isso são aspectos que precisam ser trabalhados com jovens, com adultos e com crianças também. Se isso começasse lá na educação infantil, teríamos menos problemas na idade adulta. E outro detalhe, as pessoas também não estão cientes, de jeito nenhum, dos efeitos das políticas, né, das questões da política neoliberal, os efeitos disso tudo na vida das pessoas, eles não têm consciência disso. Então, a gente precisa ajudar as pessoas nesse sentido, de enxergar, de ver-se como cidadão. Há também as crenças, né, de que cidadão é aquele que compra, né? É aquele que possui bens, que é aquele que, na nossa pesquisa que nós fizemos recentemente, uma já foi publicada agora em 2020, a outra está para ser publicada, onde nós investigamos o que os jovens, né, nós temos com jovens, acho que com crianças também, o que elas pensam sobre pobreza e desigualdade. Então, a questão da desigualdade é uma questão que existem crenças de que não, é uma espécie de determinismo. Então, você Isso. vive num país que é o maior produtor de grãos do mundo, que alimenta cerca de 15% da humanidade, e você tem a metade da sua população, literalmente, que são mais de 105 milhões de pessoas, vivem com carência alimentar, passa fome, em outras palavras. Aí você diz, não, isso é normal, isso é natural. Isso não é normal, isso não é natural. Isso não pode ser assim. Só que como que eu vou enfrentar isso? Que condições eu tenho de enfrentar isso? Olha, gente, o conhecimento ele é fundamental. Porque o conhecimento é ele que vai nos dar esses caminhos para enfrentamento de todas essas situações. Então, a gente tem que ajudar o estudante, as crianças, de fato, adquirirem esse tipo de conhecimento, a pensarem sobre isso. Como que eu sou vítima do consumo? Porque na sociedade que nós vivemos é assim, você tem valor se você consome. Se você não consome, você não tem valor. Então, como Exato. é que eu vou trabalhar? Você precisa trabalhar isso com as crianças e com os adolescentes. Ele tem que ver que o valor dele não está em ter, né? É em ser. Porque a gente fala muito disso, mas o importante é ser. Mas na realidade não é bem assim no dia a dia. Às vezes a gente termina comprando porque não conhece as nossas próprias necessidades. Né? Eu sou vítima do consumo exacerbado, porque eu não estou enxergando isso. Eu vou dar um exemplo para vocês da nossa pesquisa lá de doutorado, onde a gente trabalhou bastante temas relacionados à economia em geral, né? A questão de juros, a questão de inflação, a questão de aquisição de bens, trabalhamos isso, trabalhamos as questões do endividamento, hábitos e condutas de consumo, economia em geral e endividamento. Então, só que quando nós fizemos a intervenção em cima dessas três áreas, né? Porque essas três áreas foram também as três áreas que foram investigadas no pré-teste. Quando nós fizemos o pós-teste, aí eu descobri uma coisa que para mim foi assim chocante.
Então, por exemplo, isso eu achava que não. Eu achava que o programa ia dar conta de atender a isso, mas não deu. Então, eles mudaram muito os seus hábitos e condutas de consumo, eles mudaram significativamente a compreensão de mercado, de bens, de juro, de banco, de taxas. Eles compreenderam isso muito bem, os dados mostraram isso com clareza. Mas teve uma coisa que houve pouca evolução, é quanto ao endividamento. Porque o endividamento, ele não teve muitas mudanças, por quê? Porque estava relacionado a fatores psicológicos que eu, Sônia, não trabalhei na pesquisa. Eu trabalhei muito superficial, não o suficiente para provocar mudanças, né? Aí agora, quando for nesse próximo programa que a gente vai fazer agora, eu já estou pensando em inserir esse aspecto, né? Então, por quê? Porque eu achava que o conhecimento era a garantia de que essas pessoas não iriam se endividar, encaminhar o endividamento. Mas não é, porque você não se endivida, porque você conhece, você sabe muitas vezes que isso pode gerar endividamento, mas só que o meu desejo de ter status, de aparecer no grupo, de ser reconhecida, é tão grande que eu ainda prefiro me endividar. Então, esse é um aspecto que a gente terminou descobrindo, né, no final da minha pesquisa, porque foi assim, eu fiz um pré-teste, fiz uma intervenção e fiz um pós-teste. Só que o pós-teste eu fiz somente com os estudantes que participaram da intervenção. Eu poderia ter feito um pós-teste com todos também para ver a evolução, mas naquele tempo era muito trabalho, eu terminei parando por aí. Eu fiz só com um grupo, mas com aquele grupo que fez a intervenção, que foi em torno de 40 estudantes, né, durante o período de 6 meses. Então, eu trabalhei o pré-teste, a intervenção e o pós-teste. E no pós-teste, eu detectei justamente isso. As tendências frente ao endividamento, eles não tiveram um retorno, como tiveram os hábitos e condutas de consumo. Eles ficaram muito mais criteriosos quanto a comprar, aonde comprar, a exigir a nota fiscal, a conhecer os direitos do consumidor, mas o endividamento não houve esse retorno que a gente esperava que fosse, né? Houve melhoras, mas não aquilo que a gente esperava, né? Mas eu acho, Sônia, que também nessa área, né, a gente avançou muito em termos de conhecimento a ponto de poder repensar um outro programa, uma aplicação mais eficiente, porque realmente agora, na época realmente eu não encontrei, mas agora a gente encontra materiais justamente para poder compreender É, toda esse processo. Inclusive eu fiz um curso online de acesso online, justamente falando dessas heurísticas do comportamento que o Kahneman, que é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia em 2002, trouxe como uma grande contribuição para poder entender exatamente essa lacuna que a Sônia está falando. E ele traz com muita propriedade. De lá para cá, nós temos assim, a psicologia do dinheiro, por exemplo, teve é. um boom fantástico para a gente compreender essas questões. Sônia, deixa eu só dar uma resposta para a Juliana Sachetti. Olha, você está comentando que aqui no Brasil a gente não tem avaliação em larga escala na área de educação financeira, realmente não tem. No entanto, a OCDE, que é a Organização de Cooperação dos Estados Desenvolvimento econômico, cooperação de desenvolvimento Desenvolvimento econômico. Econômico, isso, ela fez uma avaliação mundial, global, em vários países, justamente para observar o nível de alfabetização financeira que as pessoas têm. O nosso país não está muito bem, não. É 35%, se não me engano, das pessoas que têm algum conhecimento mais efetivo em relação à alfabetização financeira. Mas essa avaliação que a OCDE fez em larga escala,
ela foca principalmente a questão de saber fazer as contas, juros compostos, né? É um conceito, são conceitos mais matemáticos e um ou outro econômico. Ela ainda não está abordando esses aspectos que a Sônia apresentou da pesquisa dela, Uhum. né? É verdade. Do comportamento do consumidor, dos direitos e deveres do consumidor, da própria autoimagem que a pessoa tem, identificação em relação a ter bens para promover aceitação no grupo, essas coisas ainda a OCDE não chegou a investigar. E o que Uhum. nós estamos colocando é justamente que precisa ter essa visão global. Uhum. É exatamente isso. Inclusive, hoje, a Marianela Denegri está fazendo lá no Chile, né? Sim. Ela está fazendo um programa de educação econômica, né? Com estudantes da graduação, né? Estudantes de pedagogia, de licenciatura, né? E ela, inclusive, como o Chile faz parte da OCDE, o Brasil não faz, né? Então existe um compromisso dos países membros que eles trabalhem em educação econômica e financeira. Eles chamam mais educação financeira. Eu insisto no econômica porque a gente trabalha atitudes e valores também, né? Então, a OCDE é uma das exigências deles que os países que são membros da OCDE tenham que ter programas de alfabetização financeira. No Brasil, tem algumas iniciativas, sim, hoje, de educação financeira do Banco do Brasil, que seguem as linhas do Banco Mundial, mas não dentro ainda das exigências da OCDE, porque as exigências seria que isso entrasse nos currículos de educação dos estudantes. E isso ainda, no Brasil, a BNCC agora, de 2017, ela começou a ensaiar algumas coisas, como os parâmetros curriculares nacionais já tinha alguma coisa antes relacionada ao meio ambiente. A BNCC também tem alguma coisa, mas ainda é tudo muito tímido ainda. Talvez como não tenha ainda essa exigência, né? Exigência externa da OCDE, é possível que ainda a gente esteja, ainda em termos assim, observando no aspecto de como país, ainda estejamos tímidos quanto a essa questão. Mas quem sabe, né, no futuro, e por isso que nós estamos trabalhando, porque nós estamos justamente querendo, a nossa ideia com esse projeto que a gente tem agora, é um projeto provavelmente com fomento, a nossa ideia é justamente a de criar um programa que sirva para ser aplicado depois em outras universidades, em outras instituições, né? E que esses programas também reverta para crianças, né, no futuro também. Essa é a nossa ideia, né? Se o senhor nos der alguns anos de vida pela frente, né? Que É a gente isso. não sabe o dia de amanhã, né? É Mas, o que a gente espera. exatamente, né? Depois que a gente tá ficando assim perto de ficar sexagenária, você já começa a pensar nisso, né? Nossa, gente, olha, conforme a idade vai avançando, a gente vai perdendo um pouco do fôlego, porque a cabeça vai muito mais rápido do Rápido, que o é. corpo O corpo não consegue responde, ele não aguentar, consegue. Você cansa, né? de tarde eu estava desesperada para terminar o material, de analisar o material que eu estava ali, mas o meu corpo não respondia, eu sentia dor no corpo, cansaço. Eu disse, não, eu tenho que parar agora, mas a cabeça doidinha para continuar. Não. E aí não é produtivo, né? Não, Essa não, questão. não. Mas a É gente verdade, vai crescendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, é essa verdade. conversa que a gente está tendo, linda e maravilhosa, né? De, de levar todo esse conhecimento, de deixar gravado, para que as pessoas possam ouvir, possam Uhum. compreender melhor. Você falou assim: olha, a educação financeira que viesse desde a educação infantil. Essa é uma ideia que eu e a Valéria a gente tem debatido bastante e assim, infelizmente, Sônia, o que a gente tem observado é o seguinte, que a maioria das pessoas entendem que educação financeira é só dinheiro.
E a Valéria acabou de lembrar que não é só dinheiro, diz respeito às emoções que estão envolvidas nessa relação com o dinheiro. Né? Por isso ela é possível, sim, desde a educação infantil, a partir não só do cotidiano da educação infantil, mas a partir do cotidiano do fundamental, dos alunos do sexto ao nono, do ensino médio. Ela precisa estar dentro dos lares. Da mesma forma, a gente usa sempre um exemplo, que nós ensinamos os nossos filhos determinados hábitos. Lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes. E assim, você faz isso. Eu me lembro, com 12, 13 anos, eu ainda falava para os meninos. Eles passaram a escovar os dentes espontaneamente quando começaram a paquerar. Mas até então, já lavou, né? Já escovou os dentes? Já escovou os dentes? Mas a gente escove, tem esse modelo. A educação em relação ao dinheiro, aos hábitos de consumo, a organização do planejamento familiar, do orçamento familiar, tudo isso tem que vir desde a infância. É sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando... Né? Pode falar, Sônia. Eu digo, são atitudes, são valores, né, que a gente vai estar trabalhando, porque comportamentos, isso se constrói, isso é um processo de construção, como qualquer um outro, até aprender matemática também é um processo de construção, que isso ele precisa ser iniciado e dado continuidade, não é algo que vem assim, né? Então, tanto é que a gente trabalha atitudes diante do consumo, porque essas atitudes, elas também estão impregnadas de valores, né? Então, a gente precisa trabalhar atitudes, valores, sentimentos, emoções, comportamentos, aí hábitos também, né? Formação de hábitos de condutas de consumo também. Então, é um trabalho de tijolinho, né? É frequente e sempre. E aí você fala assim, mas eu passei um semestre todinho dando educação econômica. Não é possível que eles não aprenderam nada. É possível, sim. Por isso que você tem que trabalhar sempre e constantemente. Né? Como dizia a Constance Camus, você tem que quando você vai ensinar as crianças matemática, você tem que matematizar os fenômenos. Né? Educação econômica também é assim. Né, você aritmetizar a vida, né, ela diz. Então, educação econômica é algo que começa lá pequenininho. Eu tenho uma netinha pequenininha, né, e então ela é cheia das vontades e gostos, sabe? Então, ela é criteriosa. Então, ali eu vou trabalhando com ela, desde já, o que não trabalhei com a mãe dela, né? Não tinha o conhecimento suficiente na época, né? Mas trabalhei ela dentro da medida do possível. Mas eu tenho duas filhas, ambas são realmente muito fora do padrão dos jovens da idade deles quanto a essas questões de consumo, mas foi depois de grande, porque pequenininho eu não comecei a trabalhar não, porque eu não sabia. Mas agora, com a minha netinha, eu já faço questão de estar trabalhando, estar orientando, estar perguntando. Você precisa mesmo disso, Malu? Isso é necessidade? Vamos ver quantos dias seu pai teria que trabalhar para comprar isso? Você acha isso justo? Trabalhar um mês para comprar um videogame, por exemplo? Olha quanto trabalho que é, quanto desgaste, né? Será que você merece isso? Você precisa disso, né? E assim por diante, né? São exemplos que a gente está falando, né? Sônia, e quantos aninhos tem a sua netinha? Não, agora ela está com 8 anos, né, a minha netinha. Agora ela está com 8, mas desde quando você fala isso? Desde pequenininha lá, a gente já ia trabalhando com ela essas questões, né? Tem os livros da Maria que eu dei para ela. Posso esquecer disso, né? Então a gente vai trabalhando essas questões do consumo, das datas comemorativas, das festas, dos presentes de aniversário, porque tem uma questão de exigir, né? Não, mas eu quero isso. Não, peraí, presente não é assim, não. Você não exige, né? Mas eu preciso disso. Não, mas peraí, não é assim. Então, essas questões todas, né? Por que você precisa de tantas bonecas? Por que você precisa de tantos vestidos de boneca? E assim, vão por diante. São coisas que você vai trabalhando. Ao mesmo tempo que você trabalha questões de desperdícios, questões ambientais, de sustentabilidade. Você acha, é só um plásticozinho. Eu vi uma imagem hoje, disse assim, foi só um plásticozinho, e era 7 bilhões de pessoas jogando um plásticozinho no oceano. Pensa nisso.
né? Será que a gente tem consciência disso, que esse planeta... A gente sabe daí, houve diariamente essa questão do aquecimento global, né? E ainda, como que você pode ser indiferente ao que está acontecendo no planeta hoje e não tomar uma postura diante disso? Aí o meu marido fala assim, mas é só eu que vou fazer isso. Eu falei, não interessa. Não interessa, pode ser eu a única no mundo, essa tem que ser a minha atitude com relação ao meio ambiente, com relação à sustentabilidade. Ah, eu vou comprar o pneu, né? Eu morava lá em São Paulo, né? Agora eu moro aqui no Goiás. E aí eu fui comprar um pneu para o carro e aí eu queria saber se não tinha mão de obra escrava, de onde vinha aquele pneu. E ele falava assim, ô Sônia, não tem condições uma coisa dessa, a gente não vai achar. Eu falei, não, eu vou procurar até achar. Eu morava no Capão Redondo, fui comprar lá em Santander o pneu. Porque lá em Santo André é onde eu achei algo que eu tinha mais informação. Você vai comprar um móvel, é sustentável isso? Uma comida que você vai comer. De onde veio isso? Que tipo de alimento? Aqui eu moro no Goiás, aqui a gente tem o privilégio de tem uns moradores de sem terra aqui perto, então a alimentação é bem orgânica e é um preço muito interessante. Aqui é bem forte isso aqui no Distrito Federal e circunvizinhança. Então, aí você vai lá, você descobre quanto foi, como é, que tipo de defensivos utilizou para aquilo ali. Gente, isso aí é básico. A gente tem que aprender isso. A gente tem que conversar, porque o planeta é a minha casa, nós só temos esse. E a questão da sustentabilidade, como fica? Onde fica? Então, você tem que ensinar desde pequeno. É igual aquelas festas de escola. Já viu aquelas festas de escola que a festa da... Não, eu fui numa festa assim, não tem muito tempo, era Semana do Meio Ambiente. Aí eles fizeram uma festinha no último dia para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Aí tinha um monte de prato descartável, copo descartável. Eu olhei aquilo ali e falei assim, nossa, será que eles sabem? Mas na parede da escola, na parede, era da minha netinha, por sinal, não vou falar mal da escola dela. Mas na parede da escola tava um monte de cartazes, tava assim, salve o planeta está ficando sem água, vamos economizar, vamos reciclar. E eu olhei para aquilo ali e falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Então, só que nem os professores sabem disso. Eles têm noção dessas ações. Eles não estão conscientes disso, porque é tudo dentro daquele chavão, trabalhar o meio ambiente estereotipado, modelos estereotipados. Mas se você analisar, você pensar, você ter consciência disso, onde isso pode nos levar, não, você não tem. Só que nós estamos comprometendo o futuro dessas crianças. Eu acho que a minha netinha está sem futuro, porque o planeta está para explodir. O que estava previsto, Maria, para acontecer em 2050, que era essas enchentes, a Europa morrendo lá de enchente, o Brasil morrendo de calor em um canto, morrendo de frio no outro, a neve, e todo mundo comemorando a neve, achando que isso é normal. Gente, isso não é normal, não. Abre o olho. Isso estava previsto para 2050, nós estamos em 2021. Aí eu fico pensando assim, em 2050, o que vai ser? Quando a minha netinha vai estar aí, jovenzinha, como que vai ser a vida dela? Que planeta que vai ter? Ou nós mudamos agora, ou realmente vamos todos perecer juntos. Não tem esse lance de dizer, não, vai sobrar meia dúzia de ricos, os ricos poderosos, acho que só eles vão sobrar, né? Não vai sobrar ninguém, não, para contar a história, nem para contar a história. Né? Nem para contar a história. Quando eu bati palma, foi não por causa da sua netinha que não vai ter planeta, mas foi em função do que você falou. Porque não dá, gente, para falar de uma educação financeira, uma educação econômica, uma educação para o consumo, se a gente não juntar essas coisas e olhar para nós, para a nossa sobrevivência e das pessoas que a gente ama. Né? Isso que você falou, Sônia, hoje é preciso de um planeta ponto 7 ou ponto 8 a mais, quer dizer, mais um planeta, mais uma Terra, para poder dar conta de toda essa demanda de consumo, né? De toda essa gastação. Aí tem aquele que diz assim, mas se as pessoas não comprar, a gente vai viver do quê? Gente, o mundo vai acabar se a gente diminuir
um bando de porcaria que se compra. Nós vamos ser mais seletivos, nós vamos exigir melhor os nossos direitos, as empresas terão que ter mais compromisso. Você pode ou não ser minimalista. Ninguém está falando deixe de comprar, mas deixe de comprar tanta asneira a ponto de você se endividar porque não sabe o que compra. É verdade. Mas essa lógica a gente vê muito essa lógica em trabalhos de educação financeira, onde há aquela propensão muito grande da criança fazer poupança, mas é para fazer poupança para consumir mais. Então, a educação financeira, ela precisa ser econômica e financeira, porque ela tem que abordar justamente essas questões. Não, eu não vou comprar isso porque olha o que pode acontecer. Olha, o prejuízo disso para o planeta. Então, essa atitude é diferente da atitude de você economizar num cofrezinho para você comprar depois. Então, você não está pensando nessa visão complexa e abrangente de meio ambiente, de sustentabilidade, de vida no planeta. Você está pensando somente, na verdade, em economizar para comprar mais. É um pensamento ainda consumista, né? É um pensamento. Então, a minha netinha que faz a poupancinha dela, né? Eu fico trabalhando isso. Por que você está fazendo essa poupança? Para quê? Por quê? Qual é a sua intenção? O que você está pensando sobre isso, né? E ela faz lá a poupancinha dela, porque eu dou sempre as moedinhas, né? E ela sempre bota em moeda, eu dou a moedinha para ela, faço, quando tem o dinheiro todinho junto, o que você vai fazer com isso? Você acha que vale a pena? E aí você vai trabalhando essas questõezinhas elementares ali do dia a dia com a criança, né? Mas nós E estamos. mais, né? Pode falar. Eu estou falando, nós estamos falando da minha pesquisa, já fomos para as outras pesquisas. Mas é assim, eu poderia dizer então que esse é o desdobramento dos seus estudos, né? Porque olha É. quanto a gente evolui quando começa a estudar. E eu achei bem interessante, falar assim, olha, quando as minhas filhas eram pequenas, não fiz isso não, fui aprender depois. Sônia, eu também. O conhecimento, ele é libertador e ao mesmo tempo ele traz para você uma responsabilidade maior ainda. Uhum, é É, verdade. porque, peraí, eu estudei, eu sei que é assim, eu vou continuar agindo assim? Nossa, eu Ele tem que vou ser agir com transformador, né? hipocrisia, né, em relação a Uhum, mim mesmo. Eu acho uhum. isso fundamental. É. E Sônia, e aí? E o que mais você acha em relação a essa pesquisa que foi feita e essas ideias que você continua querendo avançar, ir mais além? Você acha que a gente vai conseguir vencer todos esses desafios? Qual que é a sua esperança? Ah, Maria, eu acho assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu sei, que eu descubro que ainda tenho que descobrir, que ainda tenho que fazer. Eu acho assim, eu trabalho com formação de professores, né? Eu tenho muitos alunos, né, da graduação, da pós-graduação. Então, a minha esperança tá de que a gente possa, de alguma forma, influenciá-los nesse sentido. Sabe, quando você olha assim, nós temos uma fundamentação teórica piagetiana, né? Eu lembro que eu encontrei-me com Camus, acho que em 2014, e eu estava com alguns alunos da graduação, né? E aí o meu aluno falou assim, ele falou assim, sabe, chamava o Hélio, meu aluno, ele falou assim, Sônia, nós somos a sexta ou a sétima geração aqui, porque tinha o próprio Piaget, a Camille, que foi aluna de Piaget, aí você tem a Orly, que foi seguidora de Camille e de Piaget, aí você tem eu, aí você tem meu aluno. Né? Então você vai vendo aí que são gerações que vão trabalhando isso. Então eu acredito assim, como eu ainda acredito na educação, né, apesar de tudo, né, de uma proposta tão elitista e horrorosa que nem eu vi ontem, que a educação é só para alguns, eu não creio nisso. Eu creio que a educação é para todos, e todos devem ter acesso. Como eu ainda creio na educação, eu penso assim, eu já influenciei muitas gerações de meninas, de moças, né?
E essas moças, com certeza, elas vão trabalhar isso daqui para frente. Eu e você, né? A gente que trabalha com o ensino superior, eu acho que essa é uma esperança, é de que essas próximas gerações elas possam estar colocando, estudando mais, ampliando mais esse campo, de tal forma que possa colaborar cada vez mais com conhecimento. Eu penso isso. Por isso que eu ainda estou insistindo, eu já deveria estar aposentada em casa, fazendo meu crochêzinho. Mas eu não, eu ainda pretendo trabalhar mais ainda, eu só vou me aposentar com 70 anos, vou ser obrigada a aposentar-se compulsoriamente, né? Depois você vira professor ouvinte, se você quiser, tipo contratado, sei lá o quê, uma coisa aí qualquer. Então, eu pretendo chegar aos 70 anos ainda, e quando a universidade dizer assim, você não pode mais trabalhar, então aí eu paro. Porque enquanto eu tiver, eu vou fazer que nem Orly. Orly está lá com 82 anos, eu nunca vi uma coisa extraordinária daquela. Aquela mulher extraordinária continua atendendo, orientando, dando aula. Ela orienta alunos até hoje. Então, é uma coisa extraordinária. Entendeu? Eu espero seguir esse exemplo dela, né? E continuar trabalhando, e continuar influenciando pessoas, influenciando jovens, sabe? Criando programas, desenvolvendo pesquisa, botando esses dados aí. Porque a gente morre, mas os nossas publicações ficam. Elas ficam e elas influenciam há anos. Eu peguei um livro agora de Eric Williams e fui ler. Esses dias comprei um livro dele. Ele é um livro consagrado de 1940, mas eu nunca tinha lido. Ele escreveu esse livro em 1944. Aí, quando eu comecei a ler, eu amei o livro, né? Eu comecei a estudar o livro e eu pensei assim, meu Deus, passaram-se tantos anos para eu ter contato com esse livro. Eu nunca tive contato, mas obrigada a esse moço, já morreu o moço, mas obrigada a esse moço que escreveu um dia isso e ficou para mim. Esse conhecimento que eu não tinha e que agora eu tenho. Então, eu entendo assim, por isso que eu acho muito importante publicar, né, Maria? Seja em livros, seja em artigos, né? Acho importante a gente publicar, porque aquele trabalho da gente vai, de alguma forma, servir de base para outros que virão, influenciar pessoas e assim por diante. Então, eu dou muito valor a essa questão da publicação. Isso daí é muito, muito importante mesmo, viu? É um legado que a gente É, deixa e que não sabe de que maneira vai reverberar tudo, mas sempre é positivo. Sônia, você tem várias alunas que estão mandando um abraço e a Valéria Cantelli escreveu assim: Sônia, você é uma inspiração para todas nós. Conte comigo nesse novo projeto. Ah, com Desejo que certeza. você tenha saúde para seguir pesquisando e ensinando. Gratidão. Então, Valéria, até então a gente não tinha contado nada para você, mas a gente já está esperando a Não, sua colaboração. A gente só reservou essa surpresa que agora e eu também estou a colocada a aguardando. público. E eu estou aguardando também a solicitação de fomento, sabe? Então, eu até falei para Maria, Maria, não avisa nada para a Valéria agora, não, para a gente aguardar para sair o resultado final, né? O trabalho ele deve começar só o ano que vem, provavelmente, né? Em janeiro, Isso é muito fevereiro do ano que legal. vem. Então, Gente, é só para vocês até lá. perceberem como a gente se ama e como a gente se conhece. Então, você vai poupando a amiga até um certo ponto. Depois fala, É. querida, olha, o seu nome está aqui e você vai trabalhar. Olha, não é pouco trabalho, não, viu? Não é pouco, não. Oh, meu Deus! Pode Sônia, esperar, Valéria, querida. a Uhum. gente está a 1 minuto do término. Olha, foi muito bom ficar com você. Você precisa participar Obrigada. de outras lives comigo, Sônia. É um prazer sem fim de estar com você. E os seus alunos que estão aqui, eles concordam comigo, não concordam, gente? A Sônia não precisa vir mais vezes? Uma mulher com tanto conhecimento, bom humor, sentido prático, né? Ela tem que falar um pouco mais. Eu vou marcar outra live e você vai vir sim. Já foi a primeira, agora vai ter outras. Querida amiga, é um prazer sem tamanho. E eu queria que você deixasse as suas últimas palavras aqui para essa live. Não, Maria, eu não tenho muito a falar, não. Só tenho que agradecer também. Eu acho que é um privilégio, né? Eu não gosto muito, mas eu acho que é importante participar, né? É um privilégio estar ainda por cima.
conversar com você sobre o trabalho que você realiza, que eu realizo também, que nós realizamos juntas. Então, para mim, foi muito bom essa participação. E eu agradeço também àqueles que se dispuseram a ouvir, né? Também. Tem muita gente aqui mandando lembranças, enfim, né? A E olha que gente eu que não divulguei para agradece. ninguém, hein? Eu não divulguei para ninguém. Não acredito! Não, Mas não olha, mas os divulguei. seus alunos estão aqui, viu? Não adiantou nada você não divulgar. Ó, gente, agora vocês, por favor, divulguem essa fala da sua professora para outros alunos, porque não dá para ficar sem ouvir o que ela tem para falar. Então, por favor, ajuda nessa divulgação, porque ela é danada. Verinha, obrigada, viu? Tá Gente, bom, um Maria. beijo muito intenso para todos vocês. Vai ficar gravado aqui no Instagram e também no YouTube. Tchau, Obrigada, tchau. Maria. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.